4h09. A partir de agora, transmissão da audiência pública, direto do Anfiteatro Detinha Daione, a partir de agora aqui na Santa Bárbara FM. O total, né? Aí a receita consolidada do município. A receita corrente, ela está com uma previsão de 6,37% a mais para o ano que vem. Enquanto que a receita de capital, por conta desses contingenciamentos, 4,82%. A média aí, no total, de 4,09% de diferença desse ano para o ano que vem. Aí tem uma explicação do porquê, né? Como foi calculado o índice de reajuste e o crescimento no orçamento. Então a gente usa como base os índices inflacionários, né? IPCA, IGP, IGPM e o crescimento do PIB. Esse ano a previsão é de crescimento negativo do PIB, como a gente tem ouvido falar, né? De 3,14% negativo, um crescimento negativo. Então o orçamento foi calculado considerando uma inflação de 7%, porém um crescimento negativo do PIB. Isso fez com que o orçamento seja menor do que o índice da inflação do ano que vem. Porque por mais que as coisas estejam subindo bastante, mas a economia não está crescendo, né? E a produção industrial, que isso reflete bastante nas receitas do ICMS e do FPM também, né? A previsão para esse ano é que a produção industrial ela tenha um crescimento negativo de 5,93%, quase 6%. Então, quase que se a gente considerar a produção industrial negativa e o índice de inflação, ele, quase que você não consegue nem reajustar a previsão de receita para o ano que vem. Porque o cenário econômico esse ano ainda é muito ruim. O ano que vem é uma previsão que já melhore, que o PIB já comece a ser positivo novamente, que ele cresça 1,3%, 1,30%. Se isso acontecer, a inflação diminuir, como está previsto, chegar próximos dos 5%, e o PIB começar a crescer de verdade positivamente, o ano que vem a indústria já começa a melhorar, porque também tem uma previsão de crescimento de 1% na produção industrial. E o ano que vem ainda será um ano bem difícil, né, por conta dos reflexos desse ano, mas 2018 tende a ser um ano melhor daí economicamente, se esses índices se consolidarem. Aí as despesas, né? As maiores despesas que a prefeitura tem é com relação a pagamento de pessoal e encargos. Previsão para o ano que vem é de 211.790.000. Aí tem os juros, né, encargos da dívida 1.800.000, outras despesas correntes, que é material de consumo, serviço de pessoa jurídica, pessoa física, 141.287.316. A despesa de capital está previsto com investimentos, que são equipamentos de material permanente, obras, 53.707.200, inversões financeiras, 4.670.000, e a amortização 4.099.000. Despesa intra-orçamentária, que são os pagamentos para a autarquia, 2.130.000, uma reserva de contingência de 4 milhões. Total previsto de despesa, 423.483.516. A do DAIM. A despesa corrente do DAIM, pessoal e encargos, está previsto uma despesa de 25.100.000. Não tem pagamento de juros, encargos da dívida. Outras despesas correntes, 38.134.000. Tem uma previsão de 66.320.000 de investimentos e 500.000 reais de inversões financeiras. Tem uma reserva de contingência de 646.000, um total de despesa de 130.700.000 para o ano que vem. A Câmara Municipal. A Câmara tem uma previsão para o ano que vem de despesa corrente de 16.938.000 reais. Sendo que desses 16, 13.484.000 é com pessoal e encargos. Outras despesas, como material de consumo, serviços, 3.454.000. Tem uma previsão de investimentos de 52.000 reais
e uma despesa interorçamentária de 10 mil, totalizando uma previsão de repasse para a Câmara de 17 milhões para 2017. Aí o total do orçamento do município com as despesas dá 571.183.516, sendo que disso 4.646.000 é reserva de contingência. Nesse quadro, nós destacamos os principais investimentos que estão previstos no orçamento. Tem a modernização da gestão, 550 mil. Construção e ampliação da educação infantil, que são as creches, 5.800.000. No ensino fundamental, construção, ampliação e reforma, 1.300.000. Nas unidades de saúde, construção, ampliação e reformas, 1.825.000. Acessibilidade de prédios públicos, 200.000. Mobilidade urbana, 5.720.000. Obras de drenagem, 3.250.000 reais. Obras viárias e pontes, 6.341.000. Urbanização de praças, parques e áreas públicas, 1.909.000. Obras de iluminação pública, 200.000. Construção, ampliação e reformas de unidades de cultura, 1.200.000. De unidades de esportes, 1.730.000. Da promoção social, 1.550.000. Outras obras e investimentos, 9.900.000. Investimentos em saneamento, 66.320.000 reais. Essas obras, uma parte delas é com recurso próprio, mas uma grande parte depende muito dos convênios e de recursos do Estado e do governo federal que o município sempre tem ido buscar. Alguns já estão em andamento, outros, os novos que virem a conseguir. É importante destacar que assim, a gente tem que ter a previsão no orçamento da possibilidade dos convênios, porque se a gente não coloca essa previsão, a primeira coisa que pede é a previsão orçamentária. Então, assim, não é possível conseguir se não tiver uma previsão orçamentária desses convênios. Bom, esses são os dados do orçamento de 2017, né? Eles foram feitos com base num plano plurianual que foi aprovado em 2013 e na lei de diretrizes orçamentárias feita pela prefeitura. E adequado com a realidade econômica do país, né? Porque assim, as necessidades do município são sempre maiores, mas a gente tem que sempre considerar a receita que o município vai ter no período, né? Então não dá para contemplar todos os desejos, tem que adequar com a receita que o município virá a arrecadar. Gostaria de abrir a palavra aos presentes, perguntas. Olá, boa tarde, Raquel, boa tarde aos demais. Raquel, talvez pelo fato de eu ter chego com alguns minutinhos de atraso, eu não tive acesso, ou pelo menos não vi na explanação, o percentual em relação aos gastos. E a gente sabe que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o controle é feito por percentis, né? Eu gostaria de saber, em especial, o percentual de gasto que fechou agora no segundo quadrimestre, principalmente, em relação aos gastos com o pessoal, porque no que eu fiz aqui uma regra de 3 bem simples, porque eu não sou matemático, mas ficou em 58, é isso mesmo? Ou por volta disso? Aqui nós estamos tratando do orçamento, né? No orçamento, amanhã a gente tem a apresentação que é do quadrimestre. E na do quadrimestre nós vamos estar demonstrando essas informações, né? Quanto fechou a despesa com o pessoal, os investimentos, né? A de saúde, acho que tem audiência de manhã. Então amanhã a gente vai estar tratando. Nessa audiência eu não trouxe porque a gente acaba usando esses dados na do quadrimestre. Aqui a gente trata da previsão do ano que vem. Tá? Eu sou o Juca Bortolucci, presidente da Câmara de Santa Bárbara. Boa tarde a todos. Cumprimento a secretária de Fazenda Raquel, secretário de Planejamento, Administração, o senhor Laércio Andia. Eu apresentei na LDO algumas
alguns investimentos, né? E é bom ressaltar que a maior necessidade hoje da população, e a gente que tem acompanhado, tem andado, é na área da saúde. Nós fizemos recentemente também alguns apontamentos para que a administração possa fazer esses investimentos, mas na LDO nós apresentamos, então, logicamente, que algumas melhorias para alguns bairros da cidade, e a gente sabe que é bom relembrar sempre que do que a cidade arrecada, né, até 54% é para ser investido na folha de pagamento, 15% na área da saúde, onde o município investe mais, né, de 15%, e amanhã nós teremos os valores exatos, até 25% na educação, aí somando tudo passa dos 90%, então não se sobra muito. E fizemos algumas indicações para alguns bairros da nossa cidade, são valores pequenos que a administração com certeza poderá realizar, que são R$ 150 mil para revitalização de área pública localizada na Rua Itararé, no Jardim Icaraí, R$ 60 mil para reforma também do campo de bocha e a quadra esportiva no centro esportivo, na rua Benedito do Amaral e Cícero Jones, da Vila Linópolis. R$ 50 mil para a reforma do campo de bocha também e campo de futebol em areia na área pública, localizada na rua Cláudio da Costa, no Parque Laria. E R$ 50 mil para a reforma de 2 campos de futebol localizados em área pública na Avenida Ruta e Garrido Roque, no Parque do Lago. Logicamente que a gente sabe da preocupação, da dedicação do município e sempre em investir, e a gente acredita aí com o percentual que foi aprovado na Câmara de Remanejamento, a gente consiga aí no ano de 2017 realizar essas melhorias nesses bairros que é em prol da população, sem dúvida alguma, é qualidade de vida para as pessoas que moram nessa região e que vão usar esses espaços públicos que nós detectamos nesses últimos tempos, nesses anos, que realmente precisa de uma atenção, de um investimento do poder público, e é justo, porque a população paga os seus impostos e nada mais justo de que seja revertido, e a gente sabe que a prefeitura tem investido bastante em áreas públicas e por isso que nós estamos fazendo essas indicações para que essas regiões também possam ser atendidas, né? Nós vimos aqui, falando da Câmara Municipal, vou falar um pouco como presidente da Câmara, a previsão para o ano que vem de 16 milhões, e esse ano também acabou aí a previsão uns 14 milhões, 17 milhões, né? E 13 milhões é com folha de pagamento. Nos meus 2 anos eu não realizei nenhum concurso público, né? A gente sabe aí que hoje a maioria dos funcionários da Câmara Municipal ganham mais que os vereadores, viu? São poucos que ganham menos. Então, só para a gente ter esse levantamento, porque senão as pessoas podem, quem está nos ouvindo em casa, achar que a gente ganha uma fortuna, mas eu acho que é um subsídio justo para quem trabalha, para quem dedica, para quem gosta da cidade, quem ama a cidade, quem acorda de manhã para trabalhar, para melhorar a vida da população, para ajudar a nossa cidade. Então, para ficar esse registro, né, que é importante. E eu acredito que nós conseguimos, nesse meu mandato, zelar o dinheiro público, e eu reduzi todos os contratos que eu assumi, todos, todos. Nós chamamos os fornecedores, as empresas que prestam serviço, e reduzimos todos os contratos, né? Então, em outras ações, acabamos só no ano passado devolvendo quase R$ 700 mil para a prefeitura, onde ela pôde usar em benefício da população. Então, só para refazer esse registro também, nós estamos cuidando muito bem lá do dinheiro público. Então, fica esse registro. Por hoje, acho que a participação acabou aí sendo importante a minha vida, a vinda, a minha presença aqui, como vereador e como presidente da Câmara, que eu tenho certeza que esse momento é um momento muito importante onde a gente pode discutir, apresentar e questionar algumas ações da administração. Então, uma boa tarde a todos e um bom trabalho à secretária aqui presente. Obrigada, vereador Juca. No orçamento, a gente não abre todas as indicações, né,
uma despesa para cada indicação, porque senão ele fica muito extenso. A gente tem registrado as suas indicações na LDO, está registrado na secretaria, assim como o vereador Pereira, que veio na oportunidade também, e a gente tem lá programado essas despesas para o ano que vem dentro do nosso orçamento. Tá bom? Gostaria de abrir para mais uma pergunta? Eu gostaria de estender ao Juca pela manifestação dele. Boa tarde, presidente. O senhor comentou sobre as emendas feitas, né, à LDO, e nós temos conhecimento de que diversas emendas foram feitas na LDO do ano passado e acabaram não entrando na lei orçamentária anual por causa de uma questão até legislativa e prazos e tal. Eu gostaria de saber se a LDO foi aprovada com essas emendas ou se ainda está sob análise isso. E em último caso aí, em último caso, se como ficou enquanto presidente da Câmara a questão das emendas aprovadas na LDO do ano passado e que não foram contempladas na lei orçamentária anual, se o senhor tem uma posição em relação a isso. Então. Tenho sim, doutor Diogo. É uma pena que parece que o pessoal não aprendeu, e tem alguns colegas que já fazem anos que são vereadores. É na audiência pública que tem que apresentar as emendas, não é lá na Câmara no dia da sessão, por isso que não é feito. Aí eles ficam criticando o prefeito, criticando a administração, mas quem não faz certo são eles. Eles não participam da audiência pública, não traz aqui as indicações, daí não é incluída na LDO, nem na LOA, e vai para a Câmara no dia da votação, eles querem apresentar emenda. Não pode. É isso, secretário? No ano passado, a LDO foi aprovada após o prazo de encaminhamento do orçamento, né? Então, assim, quando a gente elabora o orçamento, a gente pega as leis vigentes. No caso, o ano passado não tinha LDO vigente, esse ano também não tem. Então, nós elaboramos o orçamento, né? Vou falar no caso específico desse ano. Assim que for concluída a questão da LDO, que ela for sancionada, publicada, a gente vai pegar essa LDO, analisar com o orçamento proposto. Se tiver divergência, a gente vai estar acertando essas divergências. Então, Paulo, na verdade, eu me refiro à do ano passado, porque o Juca citou que fez algumas emendas e a minha dúvida é, o ano passado também foram feitas emendas, porque existe, presidente, uma diferença entre indicações, né, ao orçamento e emendas parlamentares. Na nossa lei orgânica, temos um projeto com o vereador, inclusive da última legislatura, que determina até que o repasse, mesmo de emendas parlamentares, tenha um percentual para atender emendas dos vereadores. E no último orçamento, em que pese os vereadores terem feito diversas emendas, essas emendas não constaram na lei orçamentária anual. Tendo em vista que o Juca comentou sobre emendas que os vereadores propuseram novamente, porém ainda não, confesso que não sei se já foi aprovado ou não a LDO com ou sem essas emendas, a minha dúvida é justamente em relação a isso. Como ficou a questão legislativa do orçamento passado e se nesse planejamento essas emendas vão ser abordadas. A Raquel esclareceu bem pontualmente de que elas chegaram recentemente. Ordem cronológica de fato. Sim. Né? Elas foram aprovadas após o prazo de encaminhamento, porque a gente tem que cumprir também o prazo legal para o encaminhamento do orçamento, né? Elas aconteceram depois, né? Teve a oportunidade da aprovação do orçamento depois também, não foram incluídos no orçamento, então assim, não foi
Da mesma forma que a LDO ela é exposta lá para aprovação, o orçamento também é, né? Então, é que nem o ano passado o vereador Juca participou aqui da audiência, trouxe uma emenda aqui, uma sugestão, né? Foi feito, né? Não teve problema com isso. Agora, assim, a gente tem que cumprir os prazos, né? Sim, A é que gente na não verdade, consegue fazer é que uma a minha coisa dúvida, para na outra coisa. verdade, para ser bem pontual, é porque o executivo nessa ocasião não usou da prerrogativa que teria de uma mensagem retificadora no orçamento e acabou fazendo com que todas as emendas parlamentares inseridas, Lá, né? sim, mas o projeto foi de uma forma já posta e tendo em vista que o projeto estava vinculado à LDO, ele não poderia ser mais realmente alterado, porque não existem emendas no orçamento depois de posto na Câmara, né? Ele foi feito nas Assim, a diretrizes. gente poderia ter evitado isso esse ano novamente se a LDO tivesse sido aprovada antes da elaboração do orçamento, né? Esse ano vai ficar conflitante de novo, porque É ela é justamente encaminhada no aí que primeiro semestre, né? Lá no sim. dia 30, acho, de abril, em abril, né? 15 de E maio, é justamente em e, razão disso a minha e foi pergunta. Como, votada como essa no ano passado semana. nós tivemos toda essa questão, É. vamos dizer assim, desse conflito entre prazos na Câmara e o Executivo apresentando dentro do prazo, inclusive, cabe frisar as leis orçamentárias, mas apresentando sem contemplar as emendas parlamentares e tendo em vista que o presidente acabou de expor que existe novas emendas parlamentares à LDO, eu gostaria realmente nesse caso aí, saber como ficaria, né? Já que no ano passado não foram contempladas justamente em razão dessa divergência, como ficaria nesse ano, se novamente É. não serão contempladas em Na razão. elaboração orçamentária, a gente tem que atender o que a legislação prevê, né? A gente usa a legislação vigente. Se a LDO tivesse sido aprovada a tempo de ter sido sancionada e publicada, poderia ter sido contemplada no orçamento. Mas como não foi, né? Acredito que tenha sido votado essa semana. Então, assim, fica difícil. Agora, assim, a gente tem que esperar encaminhar o orçamento, né? A hora que sair a publicação da LDO, aí a gente vai pegar essa publicação, pegar o orçamento que nós encaminhamos e verificar se estiver compatível. Se não tiver, a gente tem que ver as providências que nós vamos adotar. O Bom, Executivo não pretende, portanto, emitir qualquer mensagem retificadora no caso de as emendas não terem sido contempladas na LDO, então, no caso da elaboração da LOA. nós hoje fizemos com o que a gente tem em mãos, né? Não tem uma LDO publicada, a gente está usando o que a gente tem. Agora, eu não posso dizer por la semana que vai acontecer semana que vem ou na outra, né? Porque a gente está no prazo de 15 dias aí para avaliar a LDO, Pois tá é, bom? justamente, o que eu volto a frisar na última vez aconteceu a mesma coisa. Houve emendas parlamentares à LDO e na hora da elaboração da LOA, quando foi elaborada a lei orçamentária, essa LDO não havia sido aprovada ainda com as emendas por causa do rito legislativo. Quando essa LDO foi aprovada com as emendas parlamentares em plenário, a LOA não estava compatível com a LDO, o que, o que na verdade gerou aí uma celeuma, né, em relação à lei de diretrizes orçamentárias, estabeleciam diretrizes que não foram cumpridas pela lei orçamentária anual, talvez por causa da questão do prazo. E aí, Então, talvez não, por conta da questão do prazo, sim, mas aí o município fez o que tinha que ter sido mas feito. nesse caso, teria a possibilidade do município enviar uma mensagem retificadora antes da produção da LOA para poder retificar as inconsistências em relação à LDO com a LOA. E no caso não foi feito. Eu gostaria de saber se, nesse caso, tendo em vista a apresentação de novas emendas, se existe essa possibilidade. Porque senão vamos ter outra inconsistência em relação à lei orçamentária com a lei de diretrizes. Da lei orçamentária tem um artigo que trata dessas inconsistências, né? Ele fala que a LDO, ela fica, desculpa, a lei orçamentária, ela fica aprovada alterando, se tiver alteração feita na LDO e no PPA, ela altera, ela corrige, naquele texto, ela faz essa previsão dessa correção. Então, a última peça aprovada foi a peça orçamentária. E no texto da lei continha que aquela era
a redação final. Então, mas Então, assim, se era a intenção de usar aquelas emendas que fossem incluídas no orçamento, deveria ter sido proposto novamente no orçamento. porque nesse caso a LOA é proposta pelo Executivo. E nós não, né, no caso, os vereadores não vão fazer uma alteração diretamente na lei orçamentária anual. Poderiam fazer sim, na lei de diretrizes que estabeleceria o rito para o cumprimento da lei orçamentária. Nesse caso, inclusive a lei que é fixada de acordo com diretrizes pré-estabelecidas, revogar essas diretrizes, ao meu ver, tem até uma inconsistência. Mas eu não vou entrar na parte do mérito técnico em relação a isso. Até porque esse assunto já está sendo discutido em outra esfera, né? Eu acho que aqui a intenção é Exato. outra, da gente prever o orçamento do ano que vem. A única coisa que eu gostaria de saber é se, na previsão do orçamento, na elaboração da lei orçamentária anual, as emendas parlamentares inseridas eventualmente na LDO serão contempladas, mesmo que mediante mensagem retificadora, ou não, ou se se elas fizerem parte do texto final da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que for publicada, que isso ainda não aconteceu, o que vai acontecer, mesmo que no projeto original elas não tenham sido previstas, a gente tem que fazer essa correção sim. Perfeito. Tá É isso que eu gostaria de saber, porque isso não foi feito nesse ano. E aí o que eu gostaria de saber se no ano que vem vai ser retificado. Então, mas é que foi uma situação diferente. O ano passado a LDO não tinha sido aprovada até o momento da elaboração do orçamento. E esse ano ela foi votada terça-feira, mas ela não está vigente porque ainda não foi sancionada, não foi publicada. Então, assim, é uma situação parecida, mas em condições diferentes, né? Ainda a gente está analisando as emendas porque ainda tem umas questões para serem dirimidas. Perfeito. Tá bom? Ok, obrigado, gente. Tem mais alguma pergunta? Eu agradeço muito a participação de todos, porque a gente sabe que é um tema que, né, nem todo mundo gosta, porque são números e tal. Mas, assim, agradeço a disponibilidade de todos e a presença, né? E a gente pede e torce aí para que o ano que vem comece a ser um ano melhor economicamente, né? E que o município possa até retomar os seus índices e continuar crescendo como tem sido feito. Bom, obrigada. Encerramos então a audiência pública de diretrizes orçamentárias direto do Anfiteatro Detinha Daione. Voltamos agora com a programação normal aqui pela Santa Bárbara FM. Santa Bárbara FM. Santa Bárbara FM. Santa Bárbara FM.